Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano mais uma vez aqui. Agora vou continuar estudando com vocês potenciação e trazendo aqui algumas questões de verdadeiro ou falso, trabalhando ainda as propriedades da potenciação. E a primeira é essa daqui. A gente vai julgar se ela é verdadeira, se é verdadeiro ou falso. A seguinte afirmação: se 5 elevado a x é igual a 2, então 5 elevado a x mais 3 é igual a 250. Professor Fabiano, que negócio é esse aí tão difícil? Mas não é difícil. A gente vai usar aquelas propriedadezinhas da potenciação que já estudamos. Observe. Ele dá essa afirmação: se isso aqui é verdade, então isso aqui também é verdade. Esse 5 elevado a x mais 3 está dessa forma aqui porque foi aplicado nele uma propriedade da adição. Olha aí se vocês lembram da seguinte propriedade. Quando a gente tem, por exemplo, uma multiplicação de potência de mesma base, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a x. Como é a multiplicação de potência de mesma base, a propriedade diz que você repete a base e soma os expoentes. 2 mais x. Professor, e quanto é que vale esse x? É um valor que, para resolver aqui esse problema, não é importante. Pode ser 0, pode ser 1, 2, 3, não importa, tá bom? É um valor desconhecido. O que eu quero que você observe é que, aplicando aqui a propriedade da potenciação, de potência de mesma base, da multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 3 mais x. Então, olha aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Aqui no lugar do 2, eu tenho 5. Aí eu tenho x mais 3. Aí eu quero que você enxergue essa propriedade agora voltando. Tá certo? A gente aprende indo, né, daqui para cá, mas também você deve aprender e entender quando é que a propriedade já foi aplicada e o resultado que deu. E aprender a voltar. Se aqui eu tenho 2 elevado a 3 mais x, que dá isso aqui, ó, o 2 elevado a 3 e o 2 elevado a x, multiplicando, eu vou fazer a mesma coisa com o 5 elevado a x mais 3, que vai dar igual ao seguinte: o 5 elevado a x vezes, que a propriedade diz que multiplica, né? Só serve para multiplicação de potência de mesma base. Aí o 5 elevado a 3. Deixa eu ajeitar isso aqui. Vou colocar aqui mais embaixo. Aqui eu tenho 5 elevado a x mais 3. Voltando, fica 5 elevado a x vezes 5 elevado a 3. Ok, pessoal? Até aí? Aí vamos para cá agora. Eu quero que esse valor, eu quero saber se esse resultado aqui, certo, vai dar 250. Olha aqui o primeiro membro da igualdade. Eu sei quanto vale 5 elevado a x? Sei. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, 5 elevado a x, ele afirma aqui que é igual a 2. Então, no lugar do 5 elevado a x, eu vou colocar 2. 2 vezes o 5 elevado a 3. E quanto é que é 5 elevado a 3, pessoal? Aí você diz, é 5 vezes 3 que dá 15. Está errado. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. Vou fazer bem aqui, ó. 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 5 e vezes 5. Aí 5 vezes 5, 25. Vezes 5 vai dar o 125. Ou seja, 5 elevado a 3, 125. E o dobro de 125, ou 2 vezes 125, dá, colocando aqui embaixo, 250. Ou seja, essa afirmativa aqui, se 5 elevado a 2, 5 elevado a x é igual a 2, então 5 elevado a x mais 3 é igual a 250, ela é verdadeira. Ok, pessoal? Só relembrando aqui, ó. 5 elevado a 3 não é 5 vezes 3, que é igual a 15, tá bom? É 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 125. E vamos passar agora para o próximo exercício. Pronto, pessoal, já voltando aqui, o nosso segundo item agora, tá bom? Vamos julgar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Está dizendo o seguinte: 2 elevado a n mais 2 mais 2 elevado a n é igual a 5 vezes 2 elevado a n. E aí, é verdadeiro ou é falsa?
essa igualdade aqui? Como é que a gente resolve? Vamos partir aqui da primeira, tá certo? Desenvolver ela e ver se a gente chega nessa segunda aqui, no segundo membro. Vamos desenvolver o primeiro membro e ver se a gente chega no segundo membro, tá bom? Ora, isso aqui, semelhante ao exercício anterior, 2 elevado a n mais 2, eu sei que eu posso escrever da seguinte maneira, aplicando a propriedade de potência, da multiplicação de potência de mesma base, só que ao contrário. Fica 2 elevado a n vezes 2 elevado a 2, ok? E vou repetir aqui esse 2 elevado a n. Isso aqui vai ser igual. Vamos fazendo aqui embaixo e ver se vamos chegar no resultado da direita, tá bom? Repare o seguinte, ó, esse 2 elevado a n aqui, que eu repeti, eu posso escrever ele como 2 elevado a n vezes 1. Por quê? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar uma vez o 2 elevado a n, ou 2 elevado a n vezes 1, o resultado é o mesmo, 2 elevado a n, tá bom? Para que eu fiz isso? Para fazer o seguinte, nesse momento. Observe que eu tenho uma soma, tá certo? E o 2 elevado a n se repete na primeira parcela e na segunda parcela. Então eu vou fazer uma coisinha que é chamada de colocar em evidência. Eu vou pegar aquilo que se repete, que é o 2 elevado a n, vou abrir um parêntese, multiplicando, porque temos multiplicação aqui nos dois, ó, tá certo? E dentro do parêntese eu vou colocar a soma daquilo que está multiplicando 2 elevado a n. Na primeira parcela, o que multiplica o 2 elevado a n é 2 elevado a 2. Então, eu vou colocar aqui. Mais. Se fosse menos, colocaria menos. E na segunda parcela, o que multiplica o 2 elevado a n é o 1. Coloco aqui e fecho o parêntese. Ok? Isso aí é correto fazer na matemática. Continuando, a gente tem o seguinte. Vou repetir aqui o 2 elevado a n. E vou multiplicar pelo resultado disso daqui. Ora, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. E vou repetir o 1. E 4 mais 1, pessoal, dá 5. Não é isso? Ou seja, aqui fica 2 elevado a n vezes 5. Agora, observe o que está lá do outro lado, da igualdade. Vou só repetir aqui. Ó. Eu tenho 5 vezes 2 elevado a n. Aí a pergunta é verdadeiro ou é falso que esses dois aqui são iguais? 2 elevado a n vezes 5 é igual a 5 vezes 2 elevado a n, descendo aqui. Então, pessoal, isso é verdadeiro ou é falso? Claro que é verdadeiro. Aqui o que acontece é que na multiplicação existe a propriedade comutativa, onde você pode trocar o 2 elevado a n pelo 5, e fica 5 vezes 2 elevado a n. Logo, essa afirmação aqui, essa igualdade aqui, ela é verdadeira, ok? Vamos agora para o próximo exercício. Pronto, pessoal, já está aqui o nosso terceiro item, que diz o seguinte, 2 elevado a n mais 2 elevado a n mais 2 elevado a n mais 2 elevado a n é igual a 2 elevado a n mais 2, tá bom? Como é que a gente resolve isso aqui, professor Fabiano? Pelo amor de Deus, bem simples. Vamos desenvolver aqui o lado esquerdo da igualdade e ver se a gente chega no lado direito, no segundo membro da igualdade, tá bom? A semelhança do outro. Então vamos lá. Repare o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma soma de potências com a mesma base e também os mesmos expoentes. Não existe nenhuma propriedade que fale alguma coisa a respeito disso, pessoal, tá certo? Mas o que eu sei da soma? Eu sei o seguinte, se você contar aqui quantas vezes o 2 elevado a n está se repetindo, você vai ver que são 4. 4 vezes, ou seja, eu tenho 4 vezes o 2 elevado a n. Isso aqui é igual o que está aqui do outro lado. Só vamos verificar se é verdadeiro ou se é falso. Ok até aí? Então eu peguei essa soma aqui e escrevi na forma de multiplicação. 4 vezes 2 elevado a n. E só repetir aqui o lado direito, o segundo membro da igualdade. Chegando aqui, pessoal, o que eu posso fazer? Ó? Esse 4 aqui, eu posso escrever ele como 2 ao quadrado. Quanto é que é 2 ao quadrado? 4. E vou repetir o 2 elevado a n. Isso aqui é igual a 2 elevado a n mais 2. Estamos aqui verificando se é verdadeiro. Tá certo?
Depois de feito isso aqui, ó, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais n. Mais n. E lá do outro lado eu tenho 2 elevado a n mais 2. E aí, pessoal? Chegando aqui, é verdadeiro ou é falso? Aí você olha aqui para o expoente, 2 mais n e n mais 2. É diferente, né? É não. Apenas, basta você aplicar agora a propriedade comutativa da adição. 2 mais n é a mesma coisa que n mais 2. Ou seja, os dois membros aqui da igualdade são iguais. Logo, ela é verdadeira. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E antes de eu terminar o vídeo, pessoal, tem só uma palavra de Deus no teu coração. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no verso 38, vai falar a respeito de Jesus acalmando uma tempestade. E diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Uma pergunta aqui que os discípulos falaram ao Senhor Jesus. O barco vira, não vira, quase virando em meio a uma grande tempestade, e o Senhor dormindo. E a pergunta do medo dos discípulos foi: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Talvez você que está aí me ouvindo pode estar passando por uma grande tempestade na tua vida. E quem sabe até tu já se perguntou se Deus não está vendo, se Deus não está te enxergando nesse momento de aflição e de dor. Eu quero te dar aqui 4 respostas para essa tua pergunta, para que você venha confiar em Jesus para acalmar essa tempestade. Porque no 39 diz assim, que ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Então preste atenção, você que está aí assaltado pelo medo. Primeiro saiba que Jesus está sim vendo a tua situação e ele se importa sim com você. E a primeira coisa que eu quero te falar para você confiar no Senhor Jesus é a promessa dele. Porque no verso 35, quem chamou Jesus para entrar no barco, quem chamou os discípulos para entrar no barco foi Jesus. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Se você serve a Deus, há uma promessa de Deus para a tua vida. E se Jesus está dizendo aqui, vamos passar para outra margem, pode chover, pode vir um vento, a tempestade, o que for, o que o Senhor fala, se cumpre. Por que você não faz como esses discípulos nesse momento? Se você ainda não fez isso, faça como eles. Acorde o Senhor, entre aspas. Porque Deus ele não dorme. Desperta ele através do clamor, da oração, e ele vai te responder. A segunda coisa para você se tranquilizar, confiar em Jesus e tirar o medo do teu coração, é a presença dele. Porque quem é que estava aqui no barco com os discípulos? O Senhor Jesus. Se você ainda não convidou ele para a tua vida, para o barco da tua vida, faz isso aí nesse momento. Ele tem poder sim para acalmar a tempestade. Na tua mente, no teu coração, na tua alma, no teu corpo, na tua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu vou continuar essa mensagem aqui no próximo vídeo. Fica com Deus e invoque o Senhor, que ainda é possível achá-lo.